Boa noite, canal Binho 10. Sua melhor opção na madrugada. Hoje temos parte 5 do artigo Realidade Oculta. Boa noite, professor Jefferson Fabiano. Boa noite, amigão. Jedi da TP, certo? Boa noite, professor Pronto Jefferson. mais Boa uma. noite. É uma grande honra sempre estar aqui nesse ilustre canal com essas personalidades maravilhosas, professor. É uma honra tê-lo aqui. Fico muito feliz de ser convidado, né, nessa série maravilhosa aí que vem trazendo bastante informação, cultura, e esperamos aí a participação também do nosso amigo Batman, que está de entrar aí, ele está no chat aí, estamos aguardando, por favor, Batman. Binho 10, a sua melhor opção na madrugada. Binho 10 é 10. Hoje a gente vai ter uma sessão de musicalidade de alta qualidade com o músico semi-profissional Jedi da TP. Acho que é uma ópera, não sei, que ele está programando aí, uma música clássica, uma música de época. Boa. Qual já tá certo que vai ter a música hoje ou não, Jedi? Vou dar só uma palhinha, tá? Vai dar o quê? And say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Boa. Eu gostava daquelas. Eu não tenho culpa de comer quietinho, no meu cantinho, boto pra quebrar, levo a minha vida bem no meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Eu não tenho culpa de comer quietinho, no meu cantinho, boto pra quebrar, levo a minha vida. Clássico SPC, né? Clássico SPC. Quer saber que eu tenho pra lhe dar? Vai fazer você delirar. Tem Fez bastante sabor de sucesso. queijo com docinho, meu benzinho. Você vai gostar. E é tão maneiro, uai, é bom demais. Não tem como duvidar. Meu tempero, ai, mineiro faz. Quem provar no Binho 10 vai se amar. Professor Jefferson, quer ler a página? Sim. Antes, eu também me sinto honrado de participar desse teu canal aí, tá? Deixa eu voltar aqui. E é um prazer também falar com o seu público, tá? Eu vou começar. Pode começar a leitura? Pode começar, professor. Tá bom. Surgiram no Congresso de Associações Sionistas, reunidas em Beit, 1897, tidos como documentos secretos até 1912, quando foram, então, revelados na Rússia. Essa publicação deve-se a Sérgio Nilo, que em 1901 recebeu os originais de Alex Nikola Yevich Sukhotin. É o nome russo, tá? Complicadinho para ler. Uma grande campanha de desinformação. Muitas pessoas dos meios de comunicação dizem que esse livro foi escrito pela Polícia Secreta de Rússia. Existem evidências. Caiu, professor? De que são... Professor, peraí, essa página já foi lida ontem, é a próxima. Tudo bem. Vê qual é essa aqui, o começo, deixa eu ver se eu lembro. Israel odeia também Irã, reparem. Essa não foi lida, pode ler essa então. Aquela já Tudo foi bem. lida. Israel odeia também Irã. Reparem como os Estados Unidos, logo após bombardear o Iraque, já estão ameaçando atacar o Irã. Acho coincidência, depois de Israel tem diversas armas químicas nucleares e ninguém vai lá inspecionar.
Os meios de comunicação são controlados. O Pentágono admitiu dar informações falsas aos demais países. Os jornais e meios de comunicação americanos mentiram sobre a guerra no Iraque. Hoje, diversos países do mundo já estão criticando os Estados Unidos por ocultar informação. E mesmo o FBI e o Pentágono deixam informações falsas para não manipular a opinião pública e incentivá-la a apoiar a guerra. Um bom exemplo disso foi inventar que o Iraque tinha armas nucleares. Agora dizem que elas não estão lá porque foram roubadas. Meus amigos, isto é um exemplo para provar que não devemos acreditar em nada que os meios de comunicação digam. Os governos negam tudo. Negar é a solução. Desinformação é a pior arma. Vejam o que diz um dos protocolos. Imprensa, o seu papel é o de excitar e inflamar as paixões do povo e o público. Está muito longe de poder imaginar quem é o primeiro beneficiário da imprensa. A imprensa nos será uma boa ferramenta para oferecer aos homens tantas opiniões diferentes que eles perderão qualquer visão global e se perderão no labirinto das informações. Assim, eles chegarão à conclusão que o melhor é não ter opinião política. Acerca da manipulação de imprensa e opinião pública, vejam o protocolo 7, vejam como está sendo cumprido até hoje. Devemos obrigar os governos cristãos a obrar de acordo com este plano, que amplamente concebemos e que já está chegando à sua meta. A opinião pública ajuda-nos a essa opinião pública que o grande poder, a imprensa, secretamente já pôs em nossas mãos, com efeito, com poucas exceções, que não tem importância. A imprensa está toda em nossa dependência. Alguns termos ocultistas maçônicos são preferidos por esses líderes políticos. São uma espécie de código oculto para os membros. Vejam um exemplo do termo eixo do mal. George W. Bush usou esse termo após 11 de setembro. Ele disse que ia combater os países do eixo do mal. E começou a guerra. E começou por dar maior poder ao FBI e ele recebeu poder ilimitado. Todos os fundos foram mobilizados para a guerra, a população perdeu o direito, qualquer um pode ser revistado na casa pelo FBI, etc. As forças militares receberam milhões de dólares e empresas de fábrica de armas começaram a lucrar. Outro termo, inimigos da paz, foi utilizado a 21/6/2003 por Colin Powell, em Israel, quando este disse que o grupo Hamas é o inimigo da paz. Incrível, não é? A propósito desse tema, o líder do Hamas, Abdullah Qawashmi, foi morto. E Powell diz que isso poderá prejudicar o Tratado de Paz. Vem mesmo a calhar para os planos ocultos deles. Primeiro, quero ouvi-los e acompanhá-los, depois tirar as conclusões. Tem mais uma leitura aí? É isso? O que vocês querem fazer? Eu queria comentar ali, primeiro, antes da próxima página, que é a 37. Essa, né? Tava nessa. 37. Ali é aquela coisa que eles falam, que o financiamento vem todo da guerra, né?
da venda de armas, tudo isso que a gente vê que não tem um motivo, cada país tem o seu território, já tá tudo, sabe? Tudo certo, cara. É um absurdo hoje em dia, com toda a tecnologia que existe. O homem ainda tá se matando com armas, entendeu? Esses terroristas, na verdade, eles são vítimas, né? Eles não... A gente vê como é que é o país deles lá, é tudo meio... Ainda, sabe? Um negócio meio rudimentar, assim, misturado com... Posso manifestar-me? Pode falar. Existem uma guerra de poderes. O mundo árabe é dominado por uma linha que se opõe à linha ocidental. Eles têm uma maneira de pensar e de agir diferente do nosso em vários aspectos. Então, o mundo muçulmano é dominado por um código moral alinhado ao Corão. Você pode observar que aqueles países da Arábia Saudita e todos os países de fundo muçulmano, até o norte da África, todos eles são concorrentes do controle, opositores do controle americano. O controle americano, por sua vez, ele é amoral. Existe o código moral, o código de conduta moral, e existe o código de conduta amoral. O código de conduta moral é que ele tem um padrão ético, um padrão moral, o qual procura desenvolver um bom caráter na sociedade, desde a infância, mais tenra idade, até a idade mais adulta. E punir todos aqueles que são imorais. Mas, há um problema nessa história. Os Estados Unidos, a Inglaterra, parte da Europa, fazem parte de um jogo de poder, o qual é amoral, ou seja, é imoral. Vamos direto ao assunto. Imoral, progressista. É aquilo que nós chamamos de linha progressista e amoral, como já falei e repito. Esse código de conduta de poder amoral ou imoral, como queira traduzir, tem como objetivo o poder do mundo. Agora, no meio desses dois poderes, existe um terceiro poder. Qual que é o terceiro poder? Existe um poder vindo da China e existe um quarto poder vindo da Rússia. A China e a Rússia estão alinhadas falando uma mesma língua. Note que tanto a Rússia como a China tem, no grupo do G7 tem voto o voto Minerva, o voto de poder de decisão. Digamos que se vocês concordar, um deles discordar, é revogado a pauta. A pauta ela vai ter que ser rediscutida. É lógico que tem uma maioria, né? Agora, os Estados Unidos e a Inglaterra também têm esse poder de revogar decisões. Mas vamos lá. O que a Rússia e a China propõem? Propõe um sistema político escravizador. Eu não vou falar o nome do sistema. Quem estuda geopolítica sabe que sistema estou me referindo na Rússia e na China. Então, eles escravizam o povo através de uma linha de raciocínio a qual faz do povo pensar que o ditador é um Deus e que o Estado é o provedor de tudo e não Deus. Eles tiram Deus da jogada e dizem, olha, o Estado é capaz de dar tudo. É uma terceira proposta de poder. Agora, tem terrorista? Tem. Temos terroristas no Ocidente e temos terroristas no Oriente. Grupo terroristas nós temos nos três eixos. Nós temos da linha apoiada pelos
norte-americanos, ingleses e europeus, essa linha que já vem escravizando e alienando a população desde que o Brasil foi descoberto, em 1500, certo? E tem é um grupo terrorista. Por que um grupo terrorista? Tá? O Talibã é adotado e apresentado pela mídia como um grupo terrorista. E não deixa de ser um grupo terrorista. O Hamas também é um grupo terrorista. Porém, os Estados Unidos também é um grupo terrorista. O Partido Republicano é um grupo terrorista. Oficializado. Eu vou falar assim, o Partido Democrata também é um grupo terrorista. Falar isso assim é pesado. Aliás, vou usar a palavra, vamos tirar essa palavra terrorista e vamos substituí-la por outra. Parece que essa palavra vai fazer carreira. Eu vou modificar a palavra por política do medo. Fica melhor. Aí vocês vão entender que eu estou querendo associar. Tá bom? Então, a política do medo está sendo adotada pela China, pela Rússia, onde qualquer manifestação na Rússia e na China é abafada e dominada pelo governo. Eles sempre apresentam os exércitos. Já observou? Coreia do Norte, China e Rússia têm a mania de ficar apresentando com frequência o seu grande exército e o seu poder bélico. E, por outro lado, os Estados Unidos sempre se apresentou nos filmes, no cinema, através de Hollywood, uma grande potência bélica. Vocês já observaram isso? Eu não sei se vocês observaram, mas isso é uma política eu não vou dizer, uma política de espalhar o medo, um modo de intimidar quem se opõe. E eles também têm o dinheiro. O dinheiro não existe, sabia que o dinheiro não existe? Ele nunca existiu. Esse dinheiro em espécie é para controle da população. O dinheiro em espécie, essa nota de R$100, R$200, ela não tem valor. Para eles, não. Para aqueles que estão no poder, não. Sabe por quê? Quem é o dono da Casa Moeda? Quem manda na Casa Moeda? No Brasil aqui. E nos Estados Unidos. Quem imprime o dinheiro? Quem dita as regras? Quem fabrica o dinheiro na Rússia? O dinheiro da Rússia, da Casa Moeda da Rússia. Quem é o responsável por ela? Quem é o responsável pela fabricação do dinheiro da China? Da moeda corrente da China? Não existe, queridos. Existe sim. A Casa da Moeda existe. É lógico que existe. Para dominar o povo. Agora, para esse povo aí, vai ter limite para dinheiro? Eu sou dono de uma fábrica de dinheiro. Eu vou limitar para mim o dinheiro? Ou eu vou limitar dinheiro para os senhores? Eu vou limitar o dinheiro para os senhores, e não para mim. Ou eu estou pensando errado? Fala. Tá certo. Só deixa eu ver aqui se o Batman quer falar alguma coisa, que ele tá manda aí. Esperando para... Ô, rapaz, manda ver. Fala aí, Batman. Boa noite. Boa noite aí, Binho. Tá com o áudio tranquilo? Tá. Tá tranquilo. Eu tô usando aqui o celular, novo esquema aqui meu, que eu tô no trabalho, eu sempre usava o notebook em casa. Boa noite, Jedi. Boa noite, Jefferson. Boa noite, amigão. Boa noite, beleza, pai. Então, só vou fazer um adendo rapidão aí. Eu tô madura no Batman aí pra ele entrar. Fala aí, Jedi. Fala aí, cara. Tranquilo? Então, eu vou fazer um adendo rapidão aí, cara, para não atrapalhar o raciocínio seus aí. O professor Jefferson, o mestre Jefferson, falou uma coisa aí, cara, que faz todo sentido, que eu nunca tinha parado para pensar. Ninguém é dono do dinheiro e o dinheiro não existe, porque é o seguinte, se o cara lá, o presidente, o Lula, por exemplo, ele está devendo 3 bilhões para os Estados Unidos, ele podia apertar o botão lá da fábrica de papel e fazer 3 bilhões, né, cara, de reais. Então, não faz sentido, né, o dinheiro ser algo que tem valor. Ele não existe, realmente. E complementando também o lance das guerras, a velha e antiga guerra do metal contra as nuvens. Você vê a guerra da Ucrânia e da Rússia, não existe mais. Cadê essa guerra? Não está mais ocorrendo? Agora não. Agora o foco é Israel e o Hamas. Agora, no termo geopolítico, eu não entendo, eu não estudo, quer dizer, eu entendo, mas eu não estudo isso. Mas eu sinto, o que está acontecendo é o seguinte, tem algo ocorrendo no mundo, na parte espiritual e material, que muito forte, algo muito realista que está mudando a parte
das pessoas e da Terra, no sentido de como posso explicar? Enfim, está acontecendo algo que eles fazem essa guerra ocorrer para tirar o foco do que realmente está existindo e está ocorrendo. E é algo muito forte mesmo que está abalando até quem governa o mundo, né, cara? É só um adendo aí que eu queria fazer. Tamo junto. Acabando as estruturas, né? Exato. Eu vou agora ler a carta de um ser insetoide para a humanidade. Carta dos seres de luz inseto para a humanidade. Amados seres humanos, somos o povo inseto. É uma grande alegria poder estarmos aqui, por meio dessa carta, falar aos corações de cada um. Desejamos falar muitas coisas e que somos existimos da nossa missão dada por Deus, Pai e Mãe. Quando a harmonia, o amor e a alegria e a sabedoria divina estavam totalmente presentes em seu orbe, vivíamos em união, todos vocês conosco, insetos, que despertam em vocês sentimentos de medo. Eram vistos e compreendidos na totalidade do papel que exerciam e exercem para manter o equilíbrio de toda a natureza, em unidade com toda a energia. Da criação viviam este equilíbrio de todas as formas. Quando os seres humanos se alimentavam, os alimentos que comiam estavam repletos de muito amor e luz. Vocês sentiam e absorviam cada alimento com profunda gratidão, e cada ser vivo que ali contribuía para que a energia do amor levasse aos seus corpos toda a vitalidade, saúde, alegria e elevação de suas energias, por intermédio das diversas frequências que cada um ali lhes fornecia, esses irmãos insetos atuam em outra esfera, expressando seu propósito de organização, controle e equilíbrio da estrutura física e nos elementos do planeta. Um exemplo que podemos aqui trazer para que compreendam todo esse processo são os corpos físicos de vocês. Em seus corpos físicos, várias consequências atuam em união para o bom funcionamento de cada parte dos seus corpos, como bactérias, anticorpos, enzimas e muitas outras que, quando em harmonia, entregam a vocês a vitalidade, a determinação, a alegria e suas energias se elevam. E, consequentemente, a saúde se faz presente quando as suas estão baixas, outras consequências de baixa vibração surgem em seus corpos. Para mostrar que algo está em desarmonia, hoje vocês veem surgindo pequenos seres em suas casas locais. De trabalhos em diversos outros lugares, vocês rejeitam de muitas formas agressivas, mas aquele se está a serviço formando e manifestando desequilíbrios energéticos que precisam ser vistos e percebidos e compreendidos, para que vocês façam a mudança e busquem trabalhar a harmonia e o equilíbrio que eles estão comunicando, que ali as energias estão em desarmonia. Bom, é uma carta grande, mas já deu para pegar um pouco, né, da mensagem. Sim, sim. Muito bom. Seres insetoides, que estava falando ontem, né? Eles são de outra esfera. Exato. Certo? Não é daqui da Terra. Legal. Alguém, essa mensagem aí, eles passaram para alguma pessoa, a pessoa, tipo, incorporou para tipo, o Chico Xavier lá, esse processo Eu que eles fazem, né? acredito, Batman, que eles estão na Terra, em Agartha. Não, sim, sabe? mas sim, entendi. Mas é porque eu vi uma mulher, ela é bem conhecida na ufologia, ela incorporava e transmitia as mensagens desses seres aí, entendeu? Por isso que eu perguntei. Sim, são os seres de luz, né? Os Greys, né? Sim.
Aquela senhora lá, médium, né? Sim, sim. Não sei se alguém quer falar alguma coisa aí, mas... Mas tu viu ali que ele fala uma hora, quando a gente convivia junto. Então, o que eu lembro assim muito do anjo, o anjo de asas, sabe? E vocês tinham Sim, medo sim. da gente. Ele fala isso ali. Não sei se vocês chegaram a ver, tem um vídeo real da princesa do Japão, vocês chegaram a ver ela passando a mensagem ou não? Chegou a ver, Bim? Quem? A princesa do Japão, ela Não vi. gravou, ela gravou um vídeo, tá no canal do Relógio do Criador, esse vídeo aí, se você quiser passar, acho que não toma strike não, mas ela conta que teve uns seres que veio conversar com ela e contou várias coisas o que vai ocorrer no mundo. Cara, por uma princesa do Japão falar, por colocar a cara dela exposta no mundo, é porque o negócio é real, né, cara? Tem credibilidade, né? Sim. Mas o professor quer ler mais uma página aí pra gente? Ou comentar ali a minha carta? Professor Jefferson? Boa noite. Meu microfone estava mutado. Estava ouvindo vocês. Eu ouvi os cetóides, eu ouvi os relatos aí da princesa no Japão. Eu vi manifestação na década de 90 de Indira Gandhi, que era a ex-primeira-ministra lá da Índia. Eu vi algumas manifestações de pessoas influentes que estavam no poder que terminaram morrendo. Vou falar demais. E aqui no Brasil, estamos prestes a presenciar assassinatos. Eu não vou entrar em pormenores, porque eu posso comprometer o canal e tudo mais, e não é o meu desejo. Eu vou apenas falar de forma codificada, mas para quem sabe ler um pinga-letra, tá? Eu tenho uma visão, como falei, e repito, uma divisão que difere em alguns pontos de vocês, né? Acredito, sim, em uma mente alienígena. A mente alienígena seria Satanás, ele é do mundo espiritual e vem para o mundo material, o mundo terrestre, tentar se manifestar e adotar o seu plano. O seu plano é matar, roubar e destruir. E para isso tem outros alienígenas, tem pelo menos um terço dos anjos caídos do céu, os demônios, que se manifestam de diferentes maneiras, por meio das coisas e das pessoas, e da natureza. Exatamente. E eles são, ao meu modo de ver, verdadeiros alienígenas, porque são de fora e as intenções não são boas. Eles estão por trás do poder político dos Estados Unidos, poder político da Inglaterra, do mundo ocidental, digamos assim, do mundo oriental e do sistema político que predomina sobre a Rússia, Cuba, Coreia do Norte. Esse sistema político, o qual não vou citar o nome, por questões éticas, mas quem estuda geopolítica sabe o que estou me referindo. Então, sim, esses três... Sim, mas eu estou interrompendo você porque você falou que você difere sobre a opinião nossa sobre esses seres, mas eu acho que não difere não, é a mesma coisa, porque assim, eu também sei que os seres extraterrestres são os anjos caídos. O Binho tem a visão dele, a verdade dele, como extraterrestre também. Mas são esses seres aí. Só que no caso, o que difere, na minha opinião, é que alguns são bons e alguns são ruins. E no caso, você fala que não bate a conta com a nossa, mas você está falando a mesma coisa, a mesma língua nossa. Eu não entendi o que você falou, diferenciar. O que a Bíblia está falando aqui sobre a forma dos demônios? Eles têm forma de réptil. Forma de rã. Sim. E quem que são os reptilianos? Quem que são os greys? Forma de réptil? Veja bem, espíritos, eles são incorpóreos. Eles assumem a forma que bem quer entende. Pode sim assumir a forma de reptiliano, nada impede. No Éden, a manifestação ali, né, não sabemos se foi a serpente incorporada ou se ele se manifestou como a serpente. De que maneira se manifestou? Existem
várias teorias, e entre as várias teorias vou destacar duas. A primeira, que ele incorporou em forma de serpente. Não incorporou, manifestou-se em forma de serpente. Porque a serpente tinha uma amizade com Eva, tinha uma intimidade com Eva. E ele achou que, disfarçando-se na serpente, poderia repassar algumas ideias para Eva. Essa é uma teoria. Mas, no caso, a mensagem da Bíblia é bem clara, né? Isso aí é tipo uma interpretação pessoal, porque... Exato. Porque, assim, Exato. O anjo, o Lúcifer, ele é um serafim da linhagem dos serafins, e serafins, em hebraico, né? Não sei se é em hebraico, significa serpente ardente, é a raça dele, né, cara? Então, ele não chegou a incorporar no animal ou se transformou. Ele é esse ser em forma de serpente, né? A Bíblia é bem clara nessa parte. Qual que é o meu raciocínio sobre o texto? Eu sou muito analítico em relação ao texto. O texto nos mostra duas sentenças sobre a serpente. Uma sentença sobre o animal, propriamente dito, e uma sentença sobre o ser que usou o animal. Note que, se você colocar em tela Gênesis 3, você nota que são duas sentenças distintas dirigidas para a serpente. Uma é para o animal propriamente dito, rastejante. Tem que rastejar. Eu não concordo com isso, mas tranquilo, pode terminar só. Se você colocar o texto em tela, com certeza, você, considerando esse detalhe, o qual eu vou ler aqui na internet, aqui, ó, a Bíblia Online, Gênesis 3, se vocês colocarem em tela, eu acho que vai atrapalhar o design de vocês aí, mas eu vou ler aqui o texto de Gênesis 3, quando ele dá a sentença para a serpente. Você vai observar que tem uma coisa estranha. Eu vou deixar os senhores falarem sobre o assunto, tá bom? Os senhores fiquem à vontade. Eu não vou aqui, de forma alguma, o Jedi já me conhece no privado, né? No particular, no PV. Eu só que eu apenas compartilho a ideia, mas eu não fosse ninguém a crer e aceitar as minhas ideias. Sim, a gente está aqui para aprender, né, professor? É um com o outro aí, né? E a gente só que assim, eu sei o que você vai falar sobre Gênesis 3, eu li muito esse capítulo aí, e eu sei o que você vai falar. Eu já de antemão não concordo. No versículo 14, Gênesis 3, 14, diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente. Vamos lá. Gênesis 13, 14. Então o Senhor disse à serpente, portanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Então, está se referindo a um animal propriamente dito. Mas ele prossegue, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Satanás não precisa comer, não precisa beber, ele é espírito. Não precisa comer e beber. E nem o espírito precisa comer e beber, mas o animal sim. Então, essa sentença foi aplicada ao animal. Podemos, todas as características desse versículo 14 aplica-se ao animal. A fera, o animal do campo, não é terrestre, não é celeste, é do campo, é terrestre, não é celestial, é campo, animal do campo. Então, o 15 é que não se encaixa com a serpente, o animal. O 15 se encaixa com Satanás. Olha o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e te ferirá o calcanhar. Essa sentença cabe na serpente? Cabe. Mas ela tem dupla face, dupla referência. Por que ela tem dupla referência? Porque não cabe só na serpente, ela cabe em Satanás também. Não faz lógica, não faz sentido os filhos da mulher, que é Eva, ficar com intrigas com um bando de cobras, propriamente dito, com os filhos de uma cobra que rastejante. Não faz sentido essa inimizade. Faz sentido quando? Quando aqueles o qual Satanás usou, ele influenciar outros e gerar outros que venham pensar como ele e adotar as ideias dele, aí sim, os filhos da mulher fazem oposição a esses que adotaram a ideia do diabo, o conhecimento do diabo. Porque existem 3 conhecimentos, 3 naturezas de conhecimento. Uma divina, uma diabólica e uma humana.
O perfeito conhecimento é divino. O maligno é diabólico, conhecimento maligno, que é um conhecimento que produz o mal. Quando Hitler fez o Holocausto, os campos de concentração e a maneira como ele teceu toda a maldade para matar os judeus, foi uma inteligência maligna, um conhecimento maligno, diabólico. E quando a própria igreja, a qual eu não vou citar nome, criou a Inquisição e começou a criar aqueles equipamentos para torturar homens e mulheres de formas mais vis e cruéis que se possa imaginar, alguém, quando fabricou aqueles equipamentos de tortura da Inquisição, com certeza utilizou o conhecimento diabólico. Não foi humano. Isso aí que dizem que foi o nome da Igreja Católica, né? Bom, eu estou economizando. É bom evitar algumas palavras, né, professor? Desculpa a vacina. Eu estou economizando. Quando eu disse, eu estou evitando citar nomes, né? Sendo criterioso, para não trazer problemas, dor de cabeça, nem para mim, nem para vocês. Mas, porque ontem eu vim fazer uma live, depois quando eu terminou a live, putz, ficou um chamando a atenção do tá vendo? Você falou aquele nome, não era para falar. Aí ele, não, você também. Aí é complicado. Não, né? Mas eu acho legal, assim. Fala bigodinho, que é melhor. Não, ele me deu bronca ainda. O Gui ficou me dando bronca ontem, né? Não pode, cai a live, derruba. Enfim, agora? O bigodinho, a pedrada, em vez de falar Rapaz, olha que eu tô procurando evitar o máximo de... Mas você falou o nome do cara aí. Entendi. Não, já peguei. Cara, eu vou te falar. Aí eu te pergunto, agora eu vou te fazer uma pergunta. Nós estamos vivendo uma ditadura ou não? Claro. Não temos liberdade de falar o que pensamos. A liberdade de expressão já era. Exatamente. Porque houve um tempo... Não pode mais. Não pode citar o nome das pessoas, que é crime. É o fim. Então, vamos evitar, né? Então, é crime de opinião, né? É crime de opinião. Bom, eu vou concluir, porque eu não quero me complicar mais, nem quero complicar o canal. Limitando só o texto bíblico. O texto bíblico, ele, no versículo 14, por mais que você queira empregar a sentença para Satanás... porque é crime de opinião, né? É crime de opinião. Entendi. Por mais que você queira aplicar o versículo 3, Gênesis 3, 14, por mais que você queira aplicar aquela sentença divina para Satanás, ela não se encaixa. Observe, a primeira parte dela. Se encaixa. Maldita serás mais do que toda a fera. Quer dizer, ele não é uma fera, é um anjo caído, um querubim. Mais que todos os animais do campo. Satanás não é um anjo do campo, não é um animal do campo. Ele é criatura celestial, não é terrestre. Ele é um alienígena, é um extraterrestre. Aqui refere-se a um animal do campo, propriamente terra, terreno, terráqueo. Não, mas aí, essa parte aí, eles não estão na Terra, eles estão no Éden. O Éden não é na Terra. Começa por aí a história. Eu já vou explicar a minha opinião, mas tranquilo. Então, os aí 4 rios que banhavam o Éden... Sim, você está falando de uma visão na Terra, mas não é. Tudo bem, vou fazer o seguinte. Eu vou ouvir a sua opinião, que eu quero ouvi-la, certo? E eu vou só concluir, em um minuto eu vou concluir. O Éden é uma região, propriamente dita, terra, solo. Tem 4 rios que banhavam o Éden: Pison, Gíon, Tigre e Eufrates. Também, sim. Aí o que ocorre? Foi plantado um jardim no Éden, de onde Adão podia alimentar-se de todas as aves, porque naquela época não surgiu as aves de imediato. À medida que Deus lançou a semente, não cresceu de uma hora para outra em 6 dias. Elas levaram anos para crescer e dar seus frutos, naturalmente. Então, de imediato, Deus tinha que improvisar um jardim no Éden, no território propriamente dito. Agora, nós temos uma árvore que não é terrestre. Ela está na terra. Ela é celeste, mas está na terra. Aí, tá. Porém, essa árvore... que era na terra. Não, peraí. A árvore que tinha no Éden, essa árvore da vida, ela é celeste. E tanto é que ela foi tirada da terra
e será colocada no novo céu e na nova terra, para que as pessoas possam alimentar-se dela, e as folhas delas terão saúde para as nações. Apocalipse capítulo 22. Esta árvore, ela não é terrena. Eu concordo com o Jedi em número, grau e gênero, com qualquer um aqui nesse aspecto. Mas o local onde ela estava era terreno. Porque ela estava no lado oriental do Éden. As posições geográficas, as colocações que, olha, do lado ocidental estão as árvores frutíferas, as quais o Adão pode comer tranquilamente. No centro do jardim, mais precisamente, estava a árvore da vida. No lado oriental estava a árvore do conhecimento do mal. Então, a localização delas, geográfica, de cada uma delas, nos deixa claro de que ela foi, sim, estava na Terra. Porém, foi retirada, não está mais. Ela é celeste. Bom, mas fique à vontade, que eu não estou aqui para ficar contrariando. Mas como que a árvore ela é celestial, se você está falando que o jardim, aí, Adão e Eva, eles estavam na Terra, não está batendo a conta aí. Aí já começa a equivocar a opinião do senhor, porque a árvore, você falou que ela é celestial, né? A árvore da vida e do bem e do mal. Como que ela é celestial, mas Adão e Eva estão no jardim aqui na Terra? Não está batendo a conta aí. Começa por aí já o erro na opinião e na interpretação sua. Bom, o que você chama de erro talvez seja a falta da consideração de alguns versículos e capítulos que nós devemos considerar. Quando o Caim mata o Abel, ele vai procurar a árvore da vida. Ele não vai no céu procurar a árvore da vida. Ele vai à procura da árvore da vida no jardim do Éden, onde ela estava. E ele lá no Éden, naquele território antes ocupado por Adão e Eva, eles vão lá e construir a cidade de Enoque. A terra de Nod, como alguns pseudos teólogos citam, dizendo que a terra de Nod era um território, é um lugar que é ocupado por gente. Quando você começa a analisar o texto, você entende que o Caim vai para a terra de Nod com a sua esposa, e lá ele funda uma cidade. Por quê? Porque até então aquela região era deshabitada. A palavra Nod significa fuga, terra da fuga. É a palavra hebraica, é a raiz da palavra hebraica, terra da fuga. Ou seja, o lugar aonde Caim se refugiou, para não ser morto, para que ninguém o matasse. Porque se ali naquele lugar tivesse gente, para ele se juntar e gerar outras pessoas humanas, ele poderia ser morto ali. E ele estava fugindo. Será que todo aquele que encontrar Caim o matará? Então, ele não podia ir para um lugar povoado. Porque Deus é onipresente. Ele sabia que Deus podia usar qualquer pessoa para matá-lo. Então, ele teve que ir para uma região desabitada, inóspita. Então, ele vai para o Éden. Porque o Adão e a Eva foram expulsos daquele território. Então, ele procura a árvore do jardim do Éden e ela não está mais lá. Por que ele procurou a árvore da vida lá? Porque quando Deus disse que o Caim, ele era maldito, então ele deixou de ser bendito. E todo aquele que é maldito morre e não tem a vida eterna na presença de Deus. Ele disse: eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu vou atrás da árvore da vida e vou comer dela e vou viver, mesmo contra a vontade de Deus. Ele passou a ter mais fé na árvore do que no Deus que plantou a árvore. Professor, podemos encarar o arrebatamento como uma espécie de uma abdução espiritual? Sim. Será que talvez esteja na Bíblia? Porque aqui, vamos ver, vamos em Gênesis 5, 22, 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou 300 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, como eles viviam, hein? Adão viveu 900 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Já foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Bom, talvez a palavra abdução, ela é uma palavra muito conhecida pelos ufólogos, no caso, uma palavra querida. Mas
Então, o arrebatamento também traz consigo uma transformação de corpo. Esse corpo mortal, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, começa a se revestir de imortalidade. Então, esse corpo não vai adoecer mais, não vai envelhecer mais, não vai morrer mais. E ele vai deixar de ser material, passar a ser espiritual. Adaptado para uma nova vida, um novo ambiente. Seres. Vamos para os seres? Pode ficar à vontade, manda ver. Então vamos em Ezequiel 1, 15 e 21. Eu vi os seres viventes, e eis que eles tinham uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, para um dos 4 rostos, os aspectos das rodas, e a obra delas era como a cor de berílio, e as 4 tinham a mesma semelhança, seu aspecto e sua obra era como se estivera no meio da roda e a outra no meio da outra, enquanto elas andavam pelos 4 lados, não se virava quando andava. E em seus aros eram tão altos que faziam medo, e estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olho ao redor. E andavam os seres viventes, e andavam as rodas de lado deles, e levantando-os, os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas, para onde o espírito queria ir. Eles iam para onde o espírito tinha que ir, e as rodas se levantavam de fronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, estavam elas, e para eles pararam elas, e levantando-se da terra, elevaram-se também as rodas de fronte dele, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Esse é em Ezequiel. Pode continuar. Ezequiel 1, 14 diz o seguinte: os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Exatamente. Eu não vi até agora esses OVNIs. Eu questiono muito essa questão de OVNIs, objetos voadores não identificados. Todos eles, a maioria deles, foram identificados. Por que foram identificados? Foram identificados como aeronaves russas com a elevada tecnologia invadindo o território americano para investigar, e vice-versa. Há naves também no interior, invasão do espaço aéreo da Rússia para investigação. Formato de disco voadores para que ficasse acima de qualquer suspeita. E aqui, no Brasil... Pode continuar, desculpa. Qualquer país é invadido, tem seu espaço aéreo invadido, e a melhor forma de você invadir o espaço aéreo de uma nação é se identificando como um OVNI ou qualquer coisa, menos alguma coisa que vem indicar que você não está por trás do negócio. É melhor você jogar para cima de alienígenas, de OVNIs e de qualquer coisa, do que assumir a culpa, que vai invadir o espaço aéreo do Brasil, da Rússia, da Alemanha, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. E se você for um processo, você pode criar uma guerra, você pode trazer uma bomba para o seu lado, uma bomba atômica, igual Hiroshima e Nagasaki. Isso é terrorismo. Meu Deus do céu, caramba. Isso é política do medo, né? Jogar 2 bombas sobre 2 cidades habitadas por pessoas inocentes, né, a fim de intimidar as nações e exigir uma rendição, né, forçada. Só se não se render, nós temos mais. Nós vamos tirar a vida de mais inocentes. Isso são atos, não vou usar o nome, tá? Atos para espalhar o medo, né, e o pavor nas pessoas. É uma forma intimidatória. Então, assumir que isso é alienígena é mais fácil, é mais conveniente. Um objeto voador com essa velocidade, como relâmpago, não vi até agora. Não existe. Além das estrelas cadentes. Os cometas, não vi. Ninguém viu. Mas é que não é um objeto, professor. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu o via e gritava: meu pai, carro de Israel é o seu condutor. Depois não o viu mais, e tomando as vestes dele, rasgou-as em 2. Então ele foi arrebatado numa carruagem de fogo que veio do céu. Agora eu tenho que concordar com o Judá. Quando se diz OVNI nunca é um objeto físico, sólido. A não ser depois que pousa. Quando pousa,
Aí tu vê uma bola de luz, vamos supor, azul, verde, laranja, vermelha. Uma bola de luz. Aí ela tá se mexendo. Aí quando ela pousa, aí sim tu vê a nave, tu vê o ser. E sempre o ser é sempre descrito com uma roupa colada, justa, como se fosse um uniformezinho, assim. Na nossa visão seria um uniforme porque são todos iguais, assim, mas é colado e preto, às vezes branco e às vezes prata, né? Às vezes capacete, um capacete como se fosse para respiração, né? Às vezes não. E o olho é alongado, grande, maior do que o nosso. Exatamente. Preto, geralmente preto. Cabeça grande, nariz fino, boca pequena. Rosto fino, queixo pequeno. Você sabe que até teve um pastor, eu tô lendo aqui, ó, um pastor que escreveu sobre os extraterrestres e os OVNIs da Bíblia. E ele escreveu um livro sobre isso. Ele é chamado de A Bíblia e os Discos Voadores. É da igreja presbiteriana, ele chama Barry Downing. A obra tem epígrafe e citação dos hebreus, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. 13 e 12, né? No contexto elaborado por Darwin, anjos podem muito bem ser vistos e ser visitantes alienígenas. The Bible and False Gods. Pode falar. O Jefferson, o Avi Loeb, ele é formado na Harvard e ele é um cara influente, sabe? Além de ele ser um cientista da Harvard, ele é influente, tem nome, ele é grande. Esse Avi Loeb, ele achou, junto com a equipe dele, esferas no fundo do oceano do tamanho de um grão de areia, mais ou menos. E essas esferas não são da Terra. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo, revolvendo-a nela um esplendor ao redor. E no meio dele havia uma coisa, como que de cor âmbar. Âmbar, para quem não sabe, é fogo, tá? É o laranja. Que saía do meio do fogo, do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e estas eram a sua aparência, tinham a semelhança de homem. Aqui foi feita uma interpretação do povo antigo que desenhavam esses seres, né, nas paredes, inclusive as tábuas dos sumérios, os babilônios, eles também descreviam esses seres que eram anjos, e eles viam os anjos como deuses. Então, inclusive, a série Eram Deuses Astronautas explica isso. É o que eles usam, inclusive, essa explicação para dizer que o povo, eles não tinham conhecimento de que anjos poderiam ser os próprios extraterrestres, então eles viam como deuses. Olha, uma coisa que nós temos que ficar atentos, vocês, principalmente vocês, nós todos, isso inclui a mim também, tá? Temos que ficar atentos que anjos são seres espirituais, incorpóreos. Todavia, eles podem manifestar-se de matéria física, forma de matéria, da forma que bem assim que desejarem. Tanto anjos como demônios. Eles podem se manifestar como homens, como mulheres, como crianças. Eles são extraterrenos, né, professor? Eles são extraterrenos. Quem quiser entender. Vamos assim falar, vamos falar extraterrestre, para não causar aquela má impressão e associar isso a Hollywood, né? Vamos falar extraterreno para não remeter aos ETs, assim, que foi criado pela mídia, aquela coisa de hollywoodiana, de ficção, de Terra Globo, de que você vai viajar e vai encontrar esses seres verdinhos por aí em Marte. Então, esse é o problema. Então, a gente começar a correlacionar essa criação que foi feita, que não existe realmente, isso eu concordo. Esse tipo de extraterrestre eu não acredito. Se isso é extraterrestre, não existe mesmo, concordo. Agora, se a gente for para a parte espiritual... Mas os anjos, viu, Jedi, os anjos vieram de fora.
Sim, é isso que eu estou falando, é justamente isso que eu estou falando. Porque tudo que não é terreno, que é extraterreno, é extraterrestre. É outra dimensão, Os tá anjos ligado? não são- Exatamente, é outra Exato. dimensão. Eu tenho essa visão também. O próprio Messias falou, eu vim para este mundo, mas não sou deste mundo. Exato. É assim, ó, tem até a prova. Então, se esse cientista achou essa pequena esfera, que é muito pequena mesmo, mas ela é metálica, e esse E outra metal não coisa também, existe o na próprio Terra. Messias falou, a casa do meu pai tem muitas moradas. Esse metal não existe na Terra. Ele está certo em alegar que aquilo ali é um objeto extraterrestre, aquele metal Sim, não existe na Terra. sim. E não foi só uma, né? Foram várias esferas. Olha só, na Operação Prato, os destroços das naves foram coletados. Existem até hoje no museu em Ubatuba. Existem 3 tipos de metais nesses destroços. 3 tipos de metais diferentes. Esses 3 metais existem na Terra, mas eles não existem em combinação, os 3 juntos. Nunca foi encontrado nada na natureza que tem esses 3 metais. Então, de duas, uma, ou é uma tecnologia oculta pelo governo, que nunca foi divulgada, um tipo de material tecnológico que nunca foi divulgado pela indústria, ou é uma tecnologia que não é nossa, mas não existe na natureza, isso foi provado. E esses metais existem, para quem quiser fazer pesquisa e lá, fazer os estudos, né? Eles são muito mais, inclusive, são muito mais, do ponto de vista sobrenatural, são provas científicas verdadeiras, reais, e elas estão aqui dentro da própria Terra. Agora, é muito mais importante do que os próprios objetos, as pedras que foram coletadas da Lua, em teoria, que nada mais são do que cálcio, carbono, que a gente tem aqui. Então, isso não prova nada. As pedras que vieram da Lua, elas são exatamente como dos materiais que são formados das rochas aqui dentro da Terra. Agora, esse metal das naves, você não acha em lugar nenhum. Então, isso é muito interessante no caráter de estudo, né, professor? Porque isso é polêmico. Porque tem muito preconceito na religião evangélica, principalmente, em relação aos ETs, não tem? O Judai, ele está colocando uma coisa que nós temos que considerar assim, tá? Ele colocou 2 coisas aí que me chamou bastante atenção. Primeiro foi a questão do Elias na carruagem de fogo, e depois a visão do profeta Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 3 do livro de Ezequiel. O que nós temos que entender é que existe uma tecnologia no céu desconhecida para nós e avançadíssima, extremamente avançada e desconhecida, estranha, alheia, a qual jamais iremos conhecer. Ou seja, na Terra não tem condição de você criar um objeto voador que se desloque de um lugar para o outro como um raio. Ora, um raio você vê ele cruzando do leste para o oeste em questão de segundos. Só que quando você vai falar a expansão do céu do leste para o oeste, são milhares de quilômetros. Milhares. Não é centenas de quilômetros. São milhares de quilômetros de um lugar para o outro. Um raio para o outro. Não tem como você rodar milhares de quilômetros em questão em frações de segundos. Então, essa tecnologia, ela não é humana. Exatamente. Não pode ser. Não tem como. Agora, outra coisa também que nós temos que considerar, a segunda colocação que eu quero falar, em cima do que o Jedi apontou, o Binho também, enfim, os demais ouvintes aqui, é o seguinte: é uma missão praticamente impossível trazer um parafuso que não seja conhecido. A matéria química, ou seja, os elementos químicos que compõem o espaço sideral são os mesmos elementos químicos da Terra. Ou seja, o planeta Terra ele foi formado, criado por Deus, desenvolvido por um design inteligente, para oferecer condições favoráveis de vida. Mas a matéria-prima da Terra foi toda ela extraída do universo. Exato. Então, tudo que tem no universo tem na Terra. Tudo que tem na Terra tem no universo. Não, mas não tem como alguém dizer assim. Não tem como tu refutar um cientista de Harvard falando isso. Porque ele vai te dar um monte de argumento. Ele não iria apresentar um material e dizer que não é da Terra se é da Terra.
Eu ouvi Eu só falar tô que na contando o caso, eu não tô Entendi. contando Olha só, a Mônica a, Medeiros, olha que a interessante, teoria gente. inteira dele, sabe? Mas Olha ele que disse que interessante. não. E quando A tu vê Mônica a Medeiros, imagem, ela tu é uma. espera que ela brilhe assim, meio roxa, com prata. Tá, a Mônica Medeiros, Binho, ela é uma ufóloga bem conhecida e uma médium, e ela recebe esses seres, tá, entre aspas, extraterrestres, que, na minha opinião, tá muito mais para demônios. Mas por que que é interessante e por que que os fenômenos existem? Não tem como a gente negar, tá? As incorporações demoníacas existem. E o que que eles falam? Eles falam coisas que são reais. Então, existe uma consciência por trás disso. Agora, atribuir O isso ET necessariamente... Bilu, cara, o ET Bilu é um ser que fala. O ET Bilu, ele chega com luz verde. Sim, sim, Então, sim. pronto, não tem. Quem não quer acreditar, não acredita, pronto. Não tem como negar. Isso eu concordo, porque são milhares de pessoas que viram, tem filmagem. Tem filmagem, ele é um ser, é uma silhueta, se transforma numa luz azul, e aquela luz azul vai descendo e vai se tornando uma fumaça. Sim, e assim, até hoje Aí ninguém não conseguiu tem. provar Até aí, que cadê passa. a CIA, por exemplo? A CIA americana, ou qualquer uma da Rússia que seja, do Japão, pegar aquele vídeo e dizer, tá aqui o erro, ó. Detectamos o Não, erro. ninguém Tá aqui o conseguiu erro. apontar nenhum erro, não tem Não, já computação. faz 20 anos que tem O professor Jefferson falou uma coisa aí que interessante, cara, que eu me